Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade no curso pfSense Core com a aula 2 do módulo 0 falando sobre instalação do pfSense. Antes de ir para a ação de instalação, eu quero falar sobre a seleção dos sistemas de arquivo. Nós temos dois disponíveis no pfSense, que é o UFS e o ZFS. Eu vou deixar esse arquivo, assim como todos que eu vou usar no decorrer do vídeo, no GitHub. Então eu tenho um GitHub para esse curso. Se você quiser acompanhar, acesse aqui na descrição do vídeo, tem o link. Coloquei aqui nesse arquivo o link da Netgate falando sobre seleção de file system e eu vou dar a minha contribuição sobre esse tema rapidamente para que a gente possa ir avançar para a instalação. Nós temos dois sistemas de arquivos no pfSense. Nós temos o UFS e o ZFS. O UFS é o Unix File System, é um sistema de arquivos mais antigo. Ele era o único disponível até a versão 2.3 do pfSense. Na versão 2.4 adicionaram o ZFS. O UFS é recomendado para hardware com pouca memória. Então, quando você tiver um hardware com pouca memória e quiser priorizar a memória para outro serviço, então use o UFS. Ele é mais sensível à interrupção de memória, queda de energia, então ele corrompe os arquivos e depois você tem que fazer o reparo. Em alguns casos não é possível, você tem que instalar o firewall. Ele consome menos recurso que o ZFS porque ele não tem as funcionalidades que o ZFS tem, tá? Não é por isso que ele não seja um bom sistema de arquivos. Ele é um bom sistema de arquivos desde que você use ele em um ambiente que a rede elétrica esteja estabilizada. Você vai ter um bom desempenho com ele também. Mas se você não tiver uma rede elétrica estabilizada, souber que sabidamente haverão quedas de energia constante, dê preferência para o ZFS, porque o ZFS ele é um pouco mais resiliente devido a algumas funcionalidades que eu vou falar agora. Então ele consome um pouco mais de memória do que o UFS por conta dessas funcionalidades. A principal funcionalidade que eu acho que eu vou destacar hoje do ZFS é o Copy and Write. Então, antes dele sobrescrever um setor do disco, primeiro ele faz uma cópia, certifica que essa cópia está íntegra e depois ele altera o ponteiro para essa nova cópia. Então, esse é um modo mais inteligente de escrever no disco e isso gera mais resiliência do que o modo de escrita do UFS. Então, é importante saber essas diferenças, saber que um consome mais recurso de máquina do que o outro, para saber quando você vai usar um e quando você vai usar outro. Vale a pena destacar também o checksumming e o auto repair, ou seja, ele olha a integridade dos dados e ele vai fazer o auto reparo caso haja alguma coisa que não esteja íntegra. Então o ZFS ele apresenta mais recursos como sistema de arquivos do que o UFS, mas por sua vez ele também consome mais recurso de hardware do que o UFS. Então é importante vocês saberem aí algumas diferenças. Existem outras diferenças, mas a ideia não é entrar no mérito com muita força, é mais dar um briefing para que vocês possam tomar as decisões iniciais, porque a seleção do sistema de arquivo baseado ao ambiente na qual você vai instalar o pfSense vai te ajudar bastante e vai evitar bastante dor de cabeça. Eu vou alternar para a máquina na qual eu vou fazer a demonstração de hoje da instalação do pfSense e aqui eu vou conseguir mostrar para vocês o início, como que a gente começa. Se você não tem conhecimento nenhum, a ideia é que ao final dessa aula você esteja apto a fazer a instalação do pfSense, sabendo aí selecionar o melhor sistema de arquivos para o seu ambiente. Aqui nós temos a tela do pfSense.org. Na tela do pfSense.org você vai ter, no site do pfSense, você vai ter a área de download. Se você quiser, se inscreva aqui na newsletter da Netgate. Geralmente ela costuma mandar as notícias e as news por essa lista de e-mail, é bem legal. E aqui eu tenho a área de download, que é o que nos importa. Arquitetura, nós temos dois tipos de arquitetura, a AMD64, que contempla plataforma Intel e AMD, e temos aqui Netgate ADI, que caso você tenha algum hardware Netgate, você baixa essa imagem. Se não, você tiver qualquer outro hardware, você vai selecionar o AMD64. E o hardware precisa ser 64 bits, você não instalar mais o pfSense, as novas versões, em hardwares 32 bits. Aqui no instalador você pode selecionar o main stick USB, que é o que eu vou usar hoje, ou o CD image, se você estiver fazendo a instalação por CD-ROM, eu vou usar aqui por USB, e o console, que eu vou fazer a interação de instalação do pfSense,
eu vou selecionar serial se eu tiver um dispositivo que eu faço o acesso a ele serial, ou se eu tiver um servidor, que é o meu caso, que tem a VGA, que eu possa conectar um monitor, eu vou selecionar o VGA. Aqui o Mirror eu vou deixar o padrão mesmo a partir de Nova York e vou fazer o download. Enquanto está fazendo o download do pfSense, eu vou falar sobre o Balena Etcher, tá? Que é um software que vai me permitir gravar a imagem de modo bootável no pendrive. Eu poderia usar o Rufus, sim, poderia usar o DD do Linux ou do Mac, que vem nativo, mas a ideia desse vídeo é abordar multiplataforma, ou seja, aqueles que tenham Mac, que tenham Windows ou que tenham Linux vão conseguir usar esse vídeo, porque basicamente você tem o mesmo modo de operação do software para essas três plataformas. Enquanto está baixando aqui o pfSense, eu vou deixar baixando o Balena também. O Balena, a instalação dele é bem simples, você vai dar concorda e ele vai colocar lá o software já instalado na sua máquina. Para otimizar, eu já deixei o Balena Etcher aqui para que eu possa gravar o pendrive sem ter que esperar o download. Isso vai facilitar bastante aqui para a gente. Eu já tinha feito uma gravação com o Balena aqui na minha máquina, mas eu vou fazer novamente. Eu já estou com o pendrive aqui na minha máquina, vou selecionar a imagem que eu baixei e descompactei do pfSense. Ela vem compactada, você tem que descompactar e selecionar a imagem. Aqui eu tenho dois dispositivos, eu coloquei um dispositivo de 1 TB justamente para que você reflita sobre desconectar outros dispositivos USB de armazenamento quando você vai gravar uma imagem num pendrive, para você evitar de vir aqui e gravar de forma incorreta num hardware que tem um backup seu, por exemplo, e você perder seus dados. Então eu vou selecionar aqui o pendrive de 8 GB que eu tenho para essa finalidade e vou colocar flash. No caso do Mac, eu tenho que colocar uma senha avisando que eu vou permitindo o Balena sobrescrever. Aqui eu vou adiantar o vídeo para facilitar um pouco. Então ele vai fazer a gravação, vai verificar e quando verificar eu já vou estar apto a dar continuidade aqui com o vídeo. Bom pessoal, feita a gravação do pendrive, aí eu acabei de gravar a imagem do pfSense no pendrive e tornando ele bootável, ou seja, eu consigo iniciar o servidor por esse pendrive com a imagem do pfSense. Agora eu vou tirar aqui do Balena, vou alternar novamente para a máquina que eu estava fazendo a configuração. E aqui eu fiz os downloads, mostrei onde você baixa. E agora eu vou interagir com o servidor. Eu vou acessar o servidor via IPMI. No caso do Supermicro, a entrada IPMI é uma entrada de rede, Ethernet, onde eu vou usar para fazer o gerenciamento do servidor. Então, se você não está acostumado com o termo, fique sossegado, mas entenda que você vai ter o mesmo recurso no HP com o ILO, no Dell com o IDRAC e outros servidores vão ter outros nomes, mas basicamente é um acesso que você usa para fazer o gerenciamento remoto do servidor, ou seja, eu não preciso estar necessariamente na frente do servidor para poder fazer a instalação do sistema operacional, por exemplo. Fernando, mas eu não tenho esse recurso na minha máquina. Fica tranquilo, eu coloquei o pendrive na máquina, eu vou fazer o processo como se eu estivesse na frente da máquina com um monitor. Mas para evitar eu ter que colocar uma câmera na frente do monitor, eu acho que vai ficar mais didático fazer dessa forma. Eu vou acessar aqui via console redirection, eu vou conseguir acessar o servidor, vou conseguir iniciar, dar o power on no servidor por aqui e vocês vão ver que vai ficar tão didático quanto se eu estivesse na frente da máquina com uma câmera mostrando o processo. O processo é simples, basicamente essas aplicações todas de gerenciamento, elas usam Java para emular um console, eles fazem uma conexão ali para poder fazer com que você possa interagir com o servidor de forma remota. Aqui eu vou dar o power on no servidor, vou colocar um teclado virtual para que vocês possam ver e para tentar chegar o mais perto do que você, se estiver fazendo a instalação em um computador, vai conseguir receber como informação ali de instalação que você for fazer no dispositivo que você for usar. Os novos dispositivos já tem uma função ali F2 ou F12 que é o Boot Options, sem você ter que entrar diretamente na BIOS. No caso do Supermicro aqui, como é um servidor já de 10 anos atrás, eu fui pesquisar melhor e realmente ele é mais antigo do que eu achava, eu vou conseguir. Nesse servidor, o que eu tenho que fazer? Para poder acessar a BIOS, eu preciso entrar com o Dell. Então aqui eu estou apertando, pressionando
no servidor virtual, mas se você for fazer isso na sua rede, no seu computador, basicamente você vai ter o mesmo comportamento que eu estou tendo aqui, de ter que pressionar o Del, tá? E aqui eu vou acessar a opção de boot, eu vou fechar aqui o teclado virtual, e aqui em Boot Device Priority eu tenho a prioridade de boot desse servidor. A prioridade hoje é do HD local, eu vou colocar a prioridade 1 sendo o SanDisk, que é o pendrive que eu tenho a imagem do pfSense, para que ele dê o boot. Agora eu vou sair e salvar, e no próximo boot do servidor eu já vou estar apto a dar o boot pelo pendrive e fazer a instalação do pfSense. Eu vou aguardar aqui o boot, demora um pouquinho, e vocês vão acompanhando junto comigo aqui. Você vai ver que é bem tranquilo. Algumas coisas que podem dificultar é você ter um hardware, no caso o pendrive, danificado por algum motivo. Então o pendrive, o hardware pendrive não está legal, não tá com alguma coisa quebrada. Então isso são coisas que vão poder impedir com que você dê o boot. Ou seja, Fernando, fui lá, gravei a imagem com o Balena e não funciona, troca o pendrive. Provavelmente você está ou com o pendrive danificado ou com a entrada USB do seu computador ou do seu servidor danificada. Acontece bastante, tá? Pode ser também que você tenha uma imagem danificada do pfSense, ou corrompida, né? Às vezes baixou, mas baixou pela metade e na hora que for descompactar ali deu algum problema, mas você tem a capacidade de ir lá e gravar tudo de novo. Veja aqui que eu já consegui dar o boot pelo pfSense, então a imagem está íntegra, o pfSense está íntegro, o USB pendrive que eu estou usando também está íntegro, e agora eu já vou conseguir aqui fazer o processo inicial de instalação. Ele vai carregar algumas coisas, natural, esse é o mesmo processo que você vai receber para qualquer processo de instalação que você for fazer num computador, por exemplo, com o pfSense. Ele vai carregar algumas coisas, ele vai ler os hardwares, os dispositivos que compõem esse hardware, para que você possa interagir com ele e fazer a instalação. Agora ele está terminando de montar, e agora que vai subir alguns dispositivos, vai ler esses dispositivos e vai dar essa tela aqui, que é a tela inicial de instalação do pfSense. Então a ideia é que você consiga chegar até aqui sem maiores problemas, independente se seja um servidor ou se seja um computador, um desktop comum. Aqui você tem já um aviso sobre os cuidados que você deve ter com os direitos autorais do pfSense. Eu não vou entrar muito nesse mérito porque não é o foco do vídeo, eu vou dar o accept, eu vou entrar com accept. E aqui eu tenho algumas possibilidades. Eu posso instalar o pfSense, que é o que nós vamos fazer, e tenho outras duas opções aqui de recuperação e de instalação de backup por XML. Eu devo falar sobre essas opções na aula de troubleshooting lá no final do curso. Então eu vou entrar aqui com o install. Aqui eu posso mapear ou criar um mapa de caractere aqui para o meu teclado. Eu vou deixar o padrão, tá? Na realidade é um mapa das teclas, né? Eu vou deixar o padrão, e aqui eu já tenho uma coisa interessante que nos remete aí ao começo do vídeo, que é o ZFS e o UFS. Eu vou fazer a instalação desse servidor por ZFS, porque é um bom servidor, é um servidor que tem bastante recurso, tem 12 GB de memória, então eu vou usar o ZFS. Eu poderia fazer com o UFS, e você tem duas opções manuais aqui de instalação das partições. A menos que você tenha um conhecimento avançado em Linux, eu não recomendo que você use isso daqui, porque o Auto, ZFS ou UFS já vai ser útil e necessário e suficiente para a maioria das instalações. Vou fazer a seleção. Feita a seleção, eu posso aqui dar continuidade com a instalação. Eu tenho aqui os tipos do pool. Eu tenho aqui algumas informações também que não são tão relevantes. O nome do pool, eu poderia trocar o nome, mas isso daqui não é uma coisa que você tem que se preocupar. Aqui Force 4K Sectors é as seções, o tamanho das seções que você vai gravar nos setores do disco. Também não é uma coisa que você precisa se preocupar. A única coisa que eu quero falar aqui, mais importante, é criptografia de disco. Se eu selecionar a criptografia de disco, o que vai fazer? Eu vou ter que, na próxima tela, entrar com uma passphrase, né, uma senha, ter que confirmar ela. E aí, a cada boot do pfSense, desse hardware,
Eu só vou conseguir arrancar com o sistema operacional se eu colocar essa senha. Não acho que seja uma coisa funcional, a não ser que você tenha algum motivo muito especial, você não vai habilitar a criptografia de disco pelo ZFS. E aqui se você quer definir o tamanho do swap, se você quer fazer espelhamento do swap ou encriptar o swap, não tem necessidade nenhuma. Isso vale a mesma coisa ali para a criptografia de disco, o mesmo entendimento. E feita a seleção para continuar, eu tenho aqui algumas possibilidades de configuração de RAID. Eu não gosto, é uma preferência minha, de fazer RAID por software. Ou seja, eu estou usando aqui o software, o sistema de arquivos EFS, para fazer o RAID. Eu prefiro fazer por hardware. Eu prefiro entrar na BIOS e fazer por lá, porque aí eu tenho uma camada de abstração a menos que pode dar problema. Eu prefiro fazer tudo isso via controladora na BIOS, no hardware, tá? Mas você tem a possibilidade. Eu também não tenho outro disco aqui nesse servidor, então de qualquer maneira eu vou fazer ele aqui com o strip sem redundância, tá? Vou selecionar o disco que eu tenho disponível para essa instalação. Eu tenho o Intel SSD e tenho o SanDisk, que é o pendrive. Obviamente eu não vou instalar no pendrive porque eu estou usando ele para fazer a instalação. Aí ele pergunta aqui da última chance, porque ele está avisando que ele vai destruir todos os dados dentro desse disco. Eu vou selecionar Yes e agora ele dá continuidade aqui com a instalação do pfSense. Eu espero que vocês vejam como é simples fazer a instalação do pfSense. Eu acho que o grande problema que eu vejo às vezes é a falta de conhecimento de alguns conceitos, como, por exemplo, saber as diferenças básicas sobre os sistemas de arquivo, quando que você usa um, quando que você usa outro, dimensionar corretamente o hardware. Eu dificilmente vou vou fazer a instalação do pfSense em um hardware que eu saiba, que eu tenha ideia que ele vai dar problema depois, ou por ser um hardware muito antigo, ou por ser um hardware que não tem compatibilidade, como a gente viu na aula de seleção de hardware. E aqui ele pergunta, ele terminou a instalação. Isso daqui é o que você vai ver numa instalação qualquer que você for fazer, independente se é um servidor ou não, tá, pessoal? Finalizou, pergunta se eu quero fazer alguma modificação, não quero. E fala se eu quero rebootar ou se eu quero entrar via shell para fazer alguma alteração. Não vou fazer o reboot. Vou alterar novamente a BIOS para que o primeiro dispositivo seja o HD local e não o pendrive. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Quando o servidor der o boot, quando ele arrancar, ele vai bootar novamente pelo SanDisk. Como eu não fui ainda até o servidor fazer a remoção do pendrive, eu vou ter que vir na BIOS, alterar para que eu possa fazer a configuração toda por aqui de forma remota, tá? Isso daqui eu só estou possibilitado a fazer isso porque esse servidor ele tem uma console de gerenciamento, ele tem uma interface de gerenciamento que possibilita que eu possa fazer isso por aqui. Mas se for no computador comum, você vai esperar e aí quando o reboot for acontecer, você vai lá e vai remover o pendrive. Basicamente é isso, não tem muito segredo, tá, pessoal? Vou fechar aqui o teclado virtual, vou aqui no boot, alterar o boot device priority para o SATA SSD da Intel, vou F10, vou sair salvando. No próximo boot, ao invés de bootar pelo pendrive, eu vou bootar pelo SSD e agora eu vou conseguir acessar as informações no pfSense. Feita a alteração da prioridade do boot, ou seja, agora o servidor ele vai bootar a partir do SSD, a partir dos dados que estão dentro do disco local e não mais dos dados que estão dentro do pendrive. Agora eu vou conseguir bootar e inicializar o pfSense nesse servidor. Se tudo estiver certo, eu vou conseguir acessar ele via browser e está encerrada assim a nossa missão hoje, que é fazer a instalação do pfSense no hardware, bem como entender alguns conceitos importantes, principalmente o conceito de sistema de arquivos, quando que eu uso um sistema de arquivo, quando que eu uso outro. Eu acho que não tem melhor nem pior, eu acho que tem ambiente para um sistema de arquivo e ambiente para outro sistema de arquivo. E aqui eu já consigo ver que o pfSense está bootando aqui a partir da instalação que nós fizemos, sem qualquer tipo de problema. E agora eu vou acompanhar isso com vocês e a gente vai esperar os finalmente aqui para poder fazer as considerações finais desse vídeo.
Bom pessoal, eu dei uma adiantada rápida no vídeo aqui no processo de boot do pfSense. A gente já conseguiu instalar o pfSense e nós estamos aptos agora a acessar. Eu vou pingar, fazer um teste simples de ping para ver se eu consigo pingar essa instalação que nós acabamos de fazer. Tudo certo. E agora, se tudo estiver certo com a nossa instalação, eu vou conseguir acessar o pfSense sem qualquer tipo de problema. Eu vou acessar, ele reclama do certificado, a gente vai falar isso no decorrer dos vídeos. E a senha padrão é admin pfSense e eu já estou aqui com a instalação do pfSense. Eu não vou falar agora nesse momento sobre o Wizard, eu vou falar na próxima aula sobre configurações iniciais. E aqui o nosso sistema de arquivos ZFS instalado no SSD, operando já, e aqui possibilita que eu consiga fazer as próximas configurações já pela web console. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo de configurações iniciais do pfSense.